Anteontem eu postei no Instagram e anteontem na live que a gente faz à noite eu também comentei essa situação. Do Koundé começar a ter um aumento no burburinho de uma possibilidade de saída. Anteontem a gente deu a informação. O que aconteceu ontem? Os agentes do Koundé foram lá no CT do Barça e marcaram, né, uma reunião, ou chegaram de surpresa ou tinham reunião marcada, isso daí eu não vou saber afirmar, mas eles chegaram para conversar com o Deco, porque eles querem apurar qual é o nível de protagonismo que o Koundé vai ter no Barcelona essa próxima temporada, porque há um sentimento generalizado que o Koundé, na temporada passada, tudo bem, não atendeu as expectativas, mas acabou perdendo mais espaço do que deveria, estando fisicamente bem e vendo o Eric Garcia jogar por ali pela posição. E eles queriam entender por quê. Existe uma valorização muito grande do Koundé no mercado e eles queriam entender se aquele nível de valorização existiria também no Barcelona essa temporada. E aí eu quero sempre colocar as coisas com toda tranquilidade, porque às vezes a gente se expressa mal e a galera entende errado, e às vezes a galera se esforça para entender errado só para poder justificar o seu ódio. Eu não estou falando em absolutamente nenhum momento, nem hoje, nem na live que a gente trouxe essa informação pela primeira vez, que foi anteontem, de que o Koundé exige ser titular absoluto, e se ele não for a titular absoluta, ele vai embora, e os agentes deram um ultimato. Eu não estou falando absolutamente nada nessa direção. Os agentes tiveram uma reunião com o Deco ontem. Anteontem a gente trouxe a informação de que estava aumentando esse sentimento de que o Koundé poderia estar um pouco insatisfeito. Ontem os agentes foram lá e não teve ultimato, e não teve agressividade, não teve exigência. Foi uma conversa direta, mas educada, onde tentaram entender em que pé estava o protagonismo do seu cliente. E a resposta do Deco foi uma resposta que, na minha opinião, é a resposta correta, mas que os jogadores não gostam de receber. Quando o jogador faz essa pergunta, o que ele quer escutar é aquela mentira que você conta para os jogadores que você contrata no FIFA. Você será crucial. Você vai ser o titular absoluto. Você vai jogar todos os jogos. Você é lindo, você é cheiroso, você é maravilhoso. É isso que o cara quer escutar. Só que raramente uma resposta dessa é verdadeira e o Deco foi pelo caminho da verdade. Contam com o jogador, valorizam, sabem o potencial que o Koundé tem, etc, etc, etc. Porém, existem outros jogadores no elenco que, se estiverem com um desempenho superior nos treinos e nos jogos, podem ser os titulares. Concretamente, Eric Garcia e Xavi Sparr. A resposta foi essa. É uma mentira? Né? É uma mentira? Não é. Teve alguma resposta desrespeitosa? Não. Mas não é o que se gosta de escutar. Então, foram embora os agentes do Koundé, que estiveram ontem no CT do Barça, foram flagrados ontem no CT do Barça, e o Barcelona continua com o planejamento de ir para a temporada com o Koundé como parte essencial do projeto, mas para não acabar surpreendido, como foi o caso do Ferran Torres, onde não passava pela cabeça da comissão técnica e nem da diretoria do Barcelona, em absolutamente nenhum momento passou pela cabeça deles, que eles poderiam precisar ir atrás de um atacante reserva, porque o atacante reserva eles já tinham no elenco, era o Ferran. Então, para não acabar surpreendidos, como foi no caso Ferran, e o jogador, não do nada, que também não foi do nada, mas o jogador entrar em contato para dizer, olha, meu ciclo aqui se encerrou, eu quero mais carinho, eu quero mais protagonismo, eu quero mais garantias que vocês não estão podendo me dar. E na hora de negociar, depois ter que olhar para o mercado para ver o que dá para fazer, especialmente porque a gente já entra numa reta final de janela de transferências, o Barcelona resolveu se precaver.
O Barcelona fez oferta, garantiu contratação, está em contatos avançados, nada disso. E eu já vi gente falando isso. Eu já vi gente falando como se fosse uma contratação a ser garantida, né? E não é por aí que passa. Mas para se precaver, o Barcelona começou a organizar uma lista de possíveis contratações para a lateral direita, se, e apenas se, o Koundé seguir o caminho do Ferran Torres e acabar dizendo que quer ir embora. Entre os times, os clubes que já há algum tempo se manifestam apontando o Koundé como uma opção, está o Bayern de Munique, o Liverpool, mais recentemente se juntou à brincadeira ao Arsenal por conta dos problemas crônicos na costa do Salibá e na região inguinal do Timber. O Arsenal está no mercado em busca de um zagueiro que jogue na lateral direita ou de um lateral direito que também jogue na zaga. Está querendo essa figura polivalente. E o Koundé encaixaria à perfeição. Então você tem aí clubes grandes que estariam de olho no Koundé. Se um desses clubes grandes, como foi o PSG com o Ferran, seduz o jogador, o Barça quer estar precavido e por isso não tem oferta, mas está num processo de montagem de uma lista de possibilidades. E para montar uma lista de possibilidades, não adianta só você fazer o que a gente faz aqui. Eles não estão numa live no YouTube. Eles não podem só sair citando nomes que eles acham que seriam bons. Eles têm que saber preços. O Barcelona entrou em contato com o entorno do Harry Kane e entendeu que não ia rolar. Na época que estava montando as prioridades para o ataque. Então tem que entrar em contato com o entorno, não para fazer uma oferta, mas só para saber qual é a parada. Então saiu ontem a informação de que o Barcelona pretendia fazer uma oferta pelo Pedro Porro, porque ia vender o Koundé e exageraram o caso. A informação é, nem decidiram vender o Koundé, nem vão fazer uma oferta no curto prazo pelo Pedro Porro. Porém, entraram em contato com o entorno do jogador só para saber, será que o Tottenham venderia? Será que salário tal agradaria? É aquele contato assim, mas do início, que não tem grande significado e que o Barcelona já fez com vários jogadores que nunca se transformaram numa negociação concreta. Mas teve um contato. E não só com o Pedro Porro, que isso viralizou, também com o Ryerson, que não chegou a viralizar, mas é uma informação concreta que a gente pode trazer. Com o Pedro Porro e com o Ryerson. Ah, que absurdo, vai contratar o Ryerson para o lugar do Koundé. Entenda o que eu estou falando. Nem o Koundé está nos planos de ser vendido, nem o Ryerson está nos planos de ser contratado. Mas como ultimamente vem um clima de que o Koundé talvez em algum momento, quem sabe, possa, e os agentes dele terem entrado em contato acabaram elevando o patamar do sinal de alerta. Talvez ele possa, com tanto clube grande disposto a garantir para ele a titularidade. Nessa maneira que o Barça trabalha de não garantir titularidade para ninguém e de enxergar no Eric Garcia um possível lateral direito, talvez, quem sabe, em algum momento dos próximos dias ou da próxima semana, ele possa dizer, olha, eu vou seguir o caminho do Ferran. Para se precaver, enquanto passa uma moto acelerando aqui na varanda, para se precaver e não chegar na última semana da janela tendo que obrigar um jogador insatisfeito a ficar, ou vendendo o Koundé e ficando sem lateral direito, o Barça está dando uma olhada no mercado de laterais direitos. Isso não afeta a vinda do João Cancelo, e o plano é trazer o João Cancelo para ser lateral esquerdo. A polivalência dele conta, mas o plano é ele chegar para ser lateral esquerdo. Não vão dar titularidade absoluta para o Xavi Spar e não vão dar titularidade absoluta para o Eric Garcia. Se o Koundé for vendido, e eu vou repetir pela 8ª vez, mas só para evitar que alguém possa me interpretar errado, ele só será vendido se ele pedir. Entraram em contato com o entorno desses dois jogadores, a gente tem a informação, e quem sabe de outros jogadores que a gente não tem a informação, só para entender como ficaria a operação.
que é para na hora de, nessa montagem da lista de opções, não colocar, o Hakimi, porque o Hakimi é muito bom. Mas o PSG não ia vender de jeito nenhum, não adianta estar na lista. Então, só para tentar sentir a temperatura das águas na posição de lateral direito. Tem gente que gosta muito da ideia, eu já manifestei aqui, eu não acho que exista um lateral direito unanimemente melhor que o Koundé no futebol mundial hoje, só o Hakimi. O único é o Hakimi, e o Hakimi não será contratado. E uma troca do Koundé pelo Pedro Porro acaba sendo uma troca não de nível de jogador, mas de característica. O Pedro Porro, ele defende mal, e ter o Pedro Porro e o João Cancelo nas laterais é uma possibilidade. Não é impossível, não. Eu até falei hoje mais cedo na live exclusiva para os assinantes. A galera às vezes espera que eu trace uma linha onde de um lado tá o que eu não concordo e tudo que eu não concordo são decisões absurdas, malucas, insanas que não poderiam existir, e do outro lado tá tudo o que eu concordo e essas são as decisões mágicas, incontestáveis, lindas e maravilhosas. E não é assim que eu faço. Eu não acredito que tem uma linha separando o que é o certo, o que é o errado, e tudo que eu acho certo é perfeito e tudo que eu acho errado é um absurdo. Para mim, existe 80% de possibilidades que eu posso concordar ou discordar, mas dá para entender se ela for a decisão tomada ou não. E tem 10% de possibilidades que eu acho que são excepcionais. Contratação do Rodri, tá nesse 10%. E 10% de possibilidades que eu acho que são totalmente absurdas. A galera às vezes pede para contratar certos jogadores aí que eu não entendo de onde tiraram que tem nível pro Barcelona. Mas 80% das vezes tem prós e contras que tem que ser avaliados e cada um vai ter a sua opinião e tudo bem. A maioria das vezes é assim, 80%. E no caso do Pedro Porro, eu acho que entra aqui, nesses 80%. Não seria um absurdo, mas existe um elemento do risco de você ter dois laterais que defendem mal, embora sejam absurdos atacando. Ele vai se entender muito bem com o Yamal, mas ele vai ter dificuldade para defender na parte na recomposição. No 1 contra 1, no contra-ataque, vai ser complicado para ele. Então, não acho que a gente mudaria o patamar da lateral direita, mas a gente mudaria a característica. Deixaria de ser um especialista no aspecto defensivo para passar a ser um especialista no aspecto ofensivo. Se é o que o Hansi Flick quer, tudo bem. Se não é o que o treinador alemão quer, teria que ir para um outro aspecto. Beleza? Portanto, na minha opinião, o que acontecer, o Koundé ser vendido ou ficar, o Pedro Porro ser contratado ou não, eu acho que são desfechos aceitáveis. Mas o que eu prefiro, pra loucura da galera que me acompanha, é dar mais uma temporada pro Koundé e ver se ele consegue recuperar o nível que ele apresentou. Não foi 5 anos atrás, não. Foi 2 anos atrás. O Koundé vem de uma temporada ruim, mas antes dessa temporada ruim, ele vinha de uma temporada excelente. Por isso, por mim, o desfecho pode ser esse. O desfecho pode ser a continuidade do Koundé. E se nessa temporada ele repetiu o que fez há 2 anos, é Koundé para sempre. E se nessa próxima temporada ele repetiu o que fez ano passado, aí eu embarco com vocês na brincadeira. Tá na hora de se desfazer do jogador e procurar outras opções. Mas isso é opinião. A informação é, ele não sai, a não ser que ele levante a mão e diga, eu quero ir embora. Enquanto ele não fizer isso, o plano é Koundé ir para a temporada e todos os contatos que foram feitos até agora é apenas para se precaver caso ele se manifeste dessa forma. Porque havia muita confiança que o Ferran não faria isso, por isso não se preparou para uma saída dele. E ele fez, e o Barcelona vai agora ter isso como lição. Até quando acham que o jogador não vai fazer, no mínimo sinal de possibilidade, já vai começar a se preparar para o acontecimento. Eu pergunto para você, você gostaria de ver o Koundé ser vendido? E que lateral? Hakimi não pode porque não aconteceria de jeito nenhum. Mas fora ele, que lateral você traria para o lugar? Deixe sua opinião aí nos comentários.